eu recebo a partir de agora a coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, Marilane Viana, para falar dessa data, o dia D da vacinação contra a gripe, contra o HPV, a importância da imunização e quais são os públicos-alvos, né, dessa ação da Secretaria de Saúde. Coordenadora, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Amanhã a expectativa, então, de uma movimentação intensa nas salas de vacina em todo o Piauí? Boa tarde, Natan, boa tarde a todos. Então, amanhã é o dia D, né, de imunização no estado do Piauí. O estado do Piauí pactuou com seus 224 municípios que amanhã seria o dia D nacional, né, no caso estadual, de campanha de vacinação contra a influenza e também contra o HPV. O HPV é uma vacina, a vacina contra o HPV ela é oferecida para adolescentes que estão entre 15 e 19 anos e que nunca tomaram essa vacina. No Piauí a gente tem aproximadamente 40 mil pessoas dentro desse público, né? Então a gente espera que amanhã a gente consiga vacinar pelo menos grande parte dessa população. Nossa meta é que sejam aproximadamente 90% desse público a ser vacinado. E aí amanhã a gente vai estar com todas as salas de vacinas abertas em todo o estado, entre 8 da manhã e 5 da tarde, fazendo essa vacinação. No caso da gripe, quais são os públicos prioritários que recebem a vacinação nesse momento? Muito bem. A vacina da gripe, né, que a gente chama de influenza, é uma vacina que está disponível para crianças a partir de 6 meses de idade, né, até 6 anos e para idosos. Esse é o nosso público prioritário. Mas nós também temos o público que foi indicado para tomar essa vacina pelo Ministério da Saúde, que são os profissionais de saúde, os profissionais que trabalham na segurança pública, né? Os profissionais que trabalham em instituições de longa permanência, né? Que trabalham com idosos acamados, né? E outros públicos que vão ser alcançados por essa vacina. É uma vacina também dose única, mas que a partir de 2024 ela entrou para o calendário nacional de vacinação. Então, apesar da manhã ser o dia dela, vai estar disponível o ano todo. Como é que a senhora tem avaliado, principalmente nesse período, né, da vacinação contra a influenza, a gripe, a procura? Né? As pessoas estão realmente, de fato, buscando as salas de vacinação, principalmente os públicos prioritários, no caso das crianças, os pais, estão mais conscientes da importância dessa imunização aqui no Piauí? Sim, a gente fica muito animado, né, com o resultado da campanha de vacinação, porque a população tem atendido o chamamento, né, das autoridades de saúde, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais, convidando a todos a comparecerem nas salas de vacina, e a gente tem tido uma boa adesão, né? Isso é muito importante ser dito, porque é um esforço coletivo, um esforço do Ministério da Saúde de disponibilizar essas vacinas, fazer chegar nos estados. Os estados também têm a sua parcela de contribuição, que é fazer chegar nas secretarias municipais de saúde, em cada sala de vacina, esses imunizantes e também os recursos que a gente precisa para vacinar. E os municípios estão muito engajados, muito preocupados e têm trabalhado com muita disposição para ter essas salas de vacina funcionando nesses horários que a gente tem apresentado. Amanhã, especialmente, o horário ele começa às 8 da manhã, é a proposta que a gente fez, até às 17 horas, mas também é importante colocar que cada município ele tem autonomia para organizar a sua logística de vacinação. Se assim ele entender, estender um pouco mais o horário ou reduzir, isso é a logística municipal. Ainda sobre essa parte logística, acredito que é uma curiosidade, inclusive, de muita gente que nos acompanha, como é que funciona todo esse processo da chegada das vacinas até o Piauí, a distribuição para os municípios, como é que é feito esse transporte, existem regionais também que recebem, o armazenamento também dessas vacinas, né, que precisam de uma condição até de temperatura adequada, como é que tudo isso é planejado e pensado, principalmente em ações como o dia D, que há uma demanda maior pela aplicação, há um maior número de doses em trânsito aqui no Piauí?
E essa pergunta ela é muito importante porque muitas pessoas têm dúvida mesmo como isso acontece. Então, vejamos, o Ministério da Saúde ele distribui para os estados essa vacinação conforme a população-alvo, né? Então ele distribui e ele não distribui tudo de uma vez, porque ele também reconhece que os estados têm uma capacidade instalada que não consegue manter todos esses insumos de uma vez só. Então a gente recebe essas vacinas de forma fracionada. Isso significa dizer que toda semana a gente recebe, né? Então, por isso que o Piauí, desde abril, a gente tem recebido essas vacinas, nós já recebemos 1 milhão de vacinas. E os municípios que têm essa vacina lá, disponível para a sua população, eles recebem essa vacina por meio das regionais. Então, a gente, na rede de frio estadual, né, que é a sede de distribuição no estado, a gente recebe as vacinas do Ministério da Saúde, em caixas térmicas com temperatura controlada, isoladas, né, por uma empresa que precisa ter uma capacidade de transporte. Elas estão sendo distribuídas atualmente pela malha aérea, né, do país, então elas vêm em voos comerciais, geralmente, por isso elas não têm hora para chegar, porque a gente também reconhece que alguns voos chegam, por exemplo, fora do horário de funcionamento das instituições. A gente recebe essas vacinas controlando a temperatura, a gente tem um manual, né, um procedimento padrão que a gente obedece para manter a conservação dessas vacinas, armazena essas vacinas em câmaras frias aqui na rede de distribuição estadual e a gente dispensa essas vacinas para as regionais do Piauí. Piauí hoje ele tem 12 regionais de saúde e nós temos mais 4 núcleos de distribuição no Piauí. Então são 17 locais que a gente tem aí, 16 locais, né, de distribuição para os municípios. Cada município vem com a sua equipe pegar suas vacinas e disponibiliza nas suas secretarias municipais para os postos de recebimento. Mas tudo isso acontece com controle de temperatura, controle de qualidade, né, que é feito, e também com procedimentos que a gente obedece às normas padrões de conservação das vacinas, tanto recomendadas pela Anvisa quanto aquelas que são recomendadas pelo próprio fabricante da vacina. A CESAP também faz esse monitoramento após a chegada das vacinas aos municípios para saber se o município está também cumprindo o que é determinado pelo fabricante, pelo que determina a aplicação correta? Sim, a Secretaria de Saúde, por meio da Rede de Frio, Coordenação de Imunização, ela mantém um diálogo muito próximo com as regionais de saúde, onde as regionais de saúde, ao receber essas vacinas, elas fazem um feedback dizendo como receberam, qual foi a temperatura que receberam e a quantidade de insumos que receberam, né? Então a gente recebe esse feedback e aí a gente vai adotando as medidas de ajuste, né, para sempre garantir a melhor qualidade desses insumos. Bom, nos últimos anos houve em todo o Brasil um processo de questionamentos sobre vacinas, e aí não falo apenas da gripe, do HPV, mas das vacinas de modo geral, né? Houve principalmente durante a pandemia, um certo descrédito, uma desconfiança, muita desinformação também que passou a circular. Isso, na sua avaliação, até como alguém que está na linha de frente, prejudicou a atualização do calendário vacinal, da caderneta de vacinação dos mais diferentes públicos no Brasil? Essa desinformação, por exemplo, acabou fazendo com que as pessoas deixassem de procurar as salas de vacina. Como é que a senhora avalia todo esse cenário nos últimos anos aqui no país? Bom, eu acho que a minha percepção, ela comunga com a percepção de muitas pessoas, né? De sempre pensar que tudo aquilo que não for verdade sempre atrapalha, né? Porque a gente tem muito trabalho para desfazer uma informação equivocada, uma informação errada. Então, sim, as notícias não verdadeiras, né, as fake news, as posturas das pessoas mais
na defensiva em relação às vacinas atrapalham muito a imunização. E eu acho que vale muito a pena tocar nisso, porque muitas das doenças que antes a gente tinha sob controle ou que já estavam erradicadas, voltaram. E elas voltaram justamente porque a gente baixou um pouco a guarda, né, em relação às vacinas. Então, se hoje a população consegue viver mais, consegue viver melhor, né? Se hoje a gente tem uma população de pessoas idosas maior, né? Em detrimento, por exemplo, à quantidade de pessoas que nascem, a gente pode dizer que isso tem uma parcela muito grande de vantagens devido à vacinação. Porque a vacinação, ela faz com que as pessoas reduzam o risco de morrer por doenças que poderiam ter sido evitadas se o indivíduo tivesse sido vacinado, né? Quais doenças nós podemos citar aqui, por exemplo, que são doenças evitáveis graças à vacinação? Por exemplo, a gripe, né? A vacina que hoje a gente faz, ela tem aí 3 cepas virais, né? Que nos protegem contra formas de gripe que são causas de morte, né? De internação, de comorbidade, de sequela. Uma outra doença que a gente pode citar que é o sarampo. Né? O sarampo é uma doença que hoje a gente tem controlado, mas no Brasil, em outros locais, que não o Piauí, já se foi registrar casos de sarampo. Há muitos anos a gente não tinha casos de sarampo, né? Varicela, que a gente comumente chama de catapora, né? As pessoas conhecem como catapora. Então a varicela é uma doença que a gente tem vacina. E a gente poderia evitar a circulação desse vírus se todo mundo pudesse tomar vacina contra a catapora. E assim vai, né, uma lista até relativamente importante de doenças que a gente poderia não ter, ou pelo menos não se agravar, se a gente pudesse fazer com que as pessoas entendessem que a vacina tem muitos benefícios, que protegem a vida das pessoas, e que mesmo aquelas que não tomam a vacina, porque não tem indicação daquela faixa etária, aquelas que tomam, elas conseguem fazer circular o vírus. Por exemplo, o HPV está indicado para 15 a 19 anos, mas quem tem 20 anos que não toma, já pode ter um risco menor, considerando que a população que foi vacinada ajuda a circular o vírus vacinal, e não o que causa a doença. Bom, para quem não conseguir amanhã, por algum motivo, ir às salas de vacina do dia D, essa aplicação continua nos outros dias? Qual a recomendação da senhora dá, né, para essas pessoas? Né? Precisa buscar as salas de vacina e inclusive também verificar, além da gripe, do HPV, as outras vacinas, né, do calendário estão ok, se estão atualizadas. É importante ter esse cuidado, essa cautela, sempre com a caderneta de vacinação atualizada? Sim, é muito importante. Então, amanhã as pessoas devem se dirigir, né, a uma sala de vacinação mais próxima da sua casa ou do lugar que estejam, né, levando o seu documento de identificação, o CPF ou cartão nacional do SUS, junto com a sua caderneta de vacinação, para que os trabalhadores de saúde possam avaliar essa caderneta de vacinação, possam registrar a vacina, possam fazer a vacina e assim as pessoas se tornarem protegidas, né? E é muito importante dizer que a vacina contra a gripe, ela é anual. Então, esse movimento que a gente faz hoje, ano que vem a gente faz novamente. Então, as pessoas precisam estar atentas a manter esse calendário de vacinação em dias. Para as crianças pequenas, essa responsabilidade é um pouquinho maior, né? Porque os pais precisam estar atentos, né? Para os adolescentes também. Porque a criança e o adolescente naturalmente não conseguem ir sozinhos, né? Isso. Até a sala de vacinação. Isso, e o adolescente muitas vezes também tem medo de ir só, né? Então, ter a companhia de um responsável, esse zelo é muito importante. Bom, quero agradecer a sua participação conosco aqui, desejar boa sorte a todos os profissionais de saúde que trabalham nesse dia D e durante todo o ano, garantindo, né, a saúde, a erradicação e controle de muitas doenças aqui no estado do Piauí. Vamos, quem sabe, aqui já deixar agendada a sua volta para trazer o balanço e boas notícias também desse dia D que acontece amanhã. Deixo o espaço para a senhora reforçar o convite mais uma vez aos pais, aos públicos-alvo, né, dessa ação da Secretaria de Saúde. Obrigado pela presença e uma boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada a todos. Sejam todos bem-vindos às salas de vacinação amanhã.